Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, o Mengo Cria postou aqui uma aspa interessante aqui, do Bandeira de Melo, de 2013, ex-presidente do Flamengo. Agora a gente briga para não cair, mas no futuro vamos brigar pelos melhores jogadores do mundo. Rapaz, né? Olha essa frase. Agora a gente briga para não cair, mas no futuro vamos brigar pelos melhores jogadores do mundo. Profetizou e aconteceu, né? Trazer aqui também, então, as notícias do Mengão para vocês. A gente chega aqui com o oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença nos jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo. No Maracanã, receptivo com ingresso incluído. Jogos fora também, pacotes completos. Chama eles aí que eles vão atender você da melhor forma possível, né? Uma empresa muito séria. Fora isso também, todos os nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado. Cara, olha só. A gente teve aí na Rádio Bandeirantes o Marcelo Paes falando o seguinte, olha aqui: financeiramente não tem como o Corinthians competir com o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Não tem como. Estamos formando um time a um custo mais baixo possível de transferências, tivemos empréstimos e jogadores custo zero para formar um elenco. Não vai dar para concorrer com o Flamengo, que quer trazer Paquetá por milhões, com o Cruzeiro, que trouxe o Gerson com a maior contratação da história do futebol brasileiro, já vai cair essa daí. O Palmeiras também tem alvos grandiosos, mas não dá para iludir ninguém e dizer que a gente vai concorrer no mercado. Dentro de campo podemos concorrer, temos um time competitivo, um grande treinador e um absurdo de força da torcida. Dentro de campo seremos competitivos. Marcelo, eu acho que o Flamengo fez por onde, né? O Flamengo pagou dívida, a gente acabou de trazer. Por que eu trouxe o Bandeira de Melo falando sobre isso? E eu trouxe a sua declaração? Porque parece que o Flamengo, da forma que todos vocês falam, que não dá para competir, que o Flamengo gasta milhões, parece que o Flamengo é um vilão. A impressão que dá é que o Flamengo é vilão, que o Flamengo está fazendo tudo isso, está conquistando tudo isso, porque é vilão. Não dá para a gente normalizar esse tipo de coisa, né? A gente teve aí o Flamengo reformulando a base, reduzindo atletas e priorizando a formação de talentos mesmo sem títulos, tá? O Flamengo iniciou uma mudança profunda na base, reduziu o número de atletas, aceitou abrir mão de títulos no curto prazo e passou a priorizar a formação técnica de jovens talentos. A nova filosofia, segundo o GE, foca menos em força física e resultados imediatos e mais em jogadores criativos preparados para o profissional e com potencial de retorno esportivo e financeiro. Ou seja, o Flamengo não vai estar tão preocupado em ganhar títulos na base, mas formar atletas e encontrar esses talentos, jogadores que possam servir para reforçar o profissional. O Flamengo, então, mudando aí a característica. Pode acontecer de ganhar título com jogadores da base? Pode, mas a prioridade é formar jogadores e não ganhar títulos na base. Tanto é que o Flamengo já não participou da Copinha, tá? O Flamengo já não participou da Copinha. A gente teve aqui uma informação importante, né? O West Ham ganhou sem o Paquetá. A gente trouxe mais cedo que o West Ham ganhou sem a participação do Lucas Paquetá, sem ele relacionado. Mais um jogo e todos lá falando não precisamos dele. Torcedor do Flamengo falando assim, vocês não precisam, libera logo. E a gente teve logo após essa vitória, né, do West Ham sobre o Sunderland, o técnico, né, o Nuno Espírito Santo, falando sobre a situação do Lucas Paquetá, né? Inclusive, a gente trouxe isso aí nas nossas redes mais cedo, né? E o técnico, então, do West Ham, falando sobre a situação aí do Lucas Paquetá. Olha só, ele dizendo o seguinte, que quer que o West Ham resolva o mais rápido possível a questão do Lucas Paquetá, né? Buscar reforços antes do fim da janela, em 2 de fevereiro. Ele falou, o clube está trabalhando, ainda precisamos equilibrar melhor o elenco, porque há muito futebol pela frente, tá?
Então, o técnico do West Ham deixando claro que quer resolver a questão do Lucas Paquetá, né? Então, por exemplo, olha só, essa parte aqui, pegar essa declaração aqui para vocês, ó, o que eu espero é que a situação seja resolvida o mais rápido possível, tá? O Nuno Espírito Santo, técnico do West Ham, beleza? Então, é uma situação aí que eles mesmos estão incomodados, já está começando a incomodar olha só, inclusive revelando aí novas contratações para equilibrar o elenco e tal. Então, cara, eles vão precisar de dinheiro, eles vão precisar liberar. Fonte ligada à diretoria do Flamengo diz que o negócio está avançando, inclusive eu vou trazer aqui uma nova apuração, tá, com relação a tudo isso. Também temos aí o Pablo Rafael Rua trazendo aqui uma informação interessante, que o West Ham mantém sua postura na negociação por Lucas Paquetá, só libera o jogador por 40 milhões de euros fixos. A informação que eu tenho, Pablo, é um pouco diferente, que o valor que o Flamengo chegue o mais perto possível desses 40 milhões de euros fixos. É uma negociação. O Flamengo está avançando algumas casas. Sem metas e, de preferência, com poucas parcelas, tá? É uma informação que também foi trazida pelo Bruno Castanha, e parceria lá com o Luiz Antônio Rubro-Negro, Robinho Rubro-Negro. Enquanto isso, o atleta segue fora dos treinos com o elenco e nos bastidores do clube londrino já se cogita até a aplicação de multa disciplinar. Tá? Flamengo continua em negociação. Então a questão aí de que está machucado, que problema nas costas e tal, eles não estão acreditando muito, né? Segundo o Pablo Rafael Rua. O Flamengo continua em negociação para ajustar a forma de pagamento e tentar destravar o acordo. As conversas seguem em andamento. Os ingleses admitem liberar o jogador. Essa aqui é a notícia boa, tá? O West Ham entende que já reduziu de forma significativa o valor de mercado para permitir o retorno do jogador ao Flamengo, ou seja, eles acham que já cederam tudo que tinha para ceder e não cogitam aceitar condições desfavoráveis, tá? Especialmente no que diz respeito a um alto parcelamento ou inclusão de metas. Por isso eles não querem, tá? Inclusão de metas. Matéria na Inglaterra diz aqui o seguinte: he's finally given up, né? Just sell him. O pessoal falando que o Nuno Espírito Santo, técnico, já desistiu de Lucas Paquetá. Matéria afirmando que o técnico do West Ham desistiu de manter Paquetá no time, algo que já havia trazido aqui também, aqui nas nossas páginas também, o pessoal que está cobrindo o Flamengo tem trazido muito sobre isso, que ele não entraria mais em campo, que estava uma situação ficando chata lá, então o treinador já liberou o jogador. O problema são os acionistas, tá? Segundo a matéria que saiu lá no portal inglês, tá? Aqui, ó. He's finally given up, tá? Ou seja, o técnico Nuno Espírito Santo está desistindo de Lucas Paquetá. Olha aí, ó. Estão vendo aí? Matéria que saiu lá na Inglaterra, tá? Então, eles acreditam que ele está desistindo de Lucas Paquetá. Cansado até, né? O pessoal brincando aqui, tadinho do Nuno, aos comentários. O André Xavier, tadinho do Nuno. Na matéria também diz que desistiram de tentar manter ele por empréstimo. Fala também que as negociações seguem para verem o quanto de dinheiro conseguem arrancar da venda de um jogador que, de acordo com o que está no texto, não deve vestir mais a camisa do West Ham novamente. Ou seja, então, Lucas Coutinho até lembrou que traduziu essa parte aqui, a matéria dizendo, tá, que eles desistiram de tentar manter ele por empréstimo. O West Ham desiste de tentar manter ele até o meio do ano, até o final da janela, até o final da temporada, né? Então, desistiram de manter até o final da temporada. Agora a questão é toda, financeira, forma de pagamento, tá? Então o Flamengo avançou muito. Eles já sabem que não tem, pode dar multa disciplinar e tudo mais, mas não tem como manter ele até o meio do ano, tá? Então, o pessoal aqui, relembrando aqui, inclusive, que o Carrascal foi a mesma coisa, não apareceu nos treinos do Dínamo por uma semana e tal, e acabou, tava mó novela, foi mó novela mesmo. A novela foi enorme com o Carrascal. A gente achava que já estava desistindo, não dava mais. Só que o Paquetá tem a questão da idolatria, tem a questão da torcida toda querendo. É diferente, há uma pressão popular, né, da torcida do Flamengo querendo o Paquetá. Então, essa situação aí deixa o Paquetá também
mais perto do Flamengo, tá? Que a situação acaba sendo uma eterna pressão, né? O negócio continua sempre acontecendo, essa pressão. Inclusive, uma fonte ligada à diretoria falou o seguinte, que o mais importante é que muitas vezes, quando eles pedem um ajuste, né, que muita gente chama de recusar a proposta, quando pedem um ajuste que não gostaram, que não concordam com alguma coisa, o Flamengo vai lá e ajusta e aquilo ali já é vencido. Então o Flamengo está sempre subindo uma casa. Pula uma casa, o Flamengo está sempre ganhando. Então eles entendem que é muito importante. Na diretoria do Flamengo, essa fonte garante que eles sabem que já conseguiram convencer eles a vender. Agora sai a notícia que convenceu eles de que não adianta tentar segurar ele por empréstimo. Já convenceu eles dos valores. Agora é questão de forma de pagamento, tá? E a cada reunião é um negócio, cara, é um negócio que exige extrema paciência, negócio difícil de um jogador galáctico. E a cada reunião o Flamengo ia vencendo, né, subindo uma casa, subindo um degrau para conseguir a contratação do Lucas Paquetá, e que está acontecendo, tá? Por mais que pareça muito difícil, está acontecendo, tá? Vamos lá, então a gente traz aqui agora uma informação importante, que a Ferj divulgou os áudios do VAR, da expulsão, né? Divulgou o áudio da expulsão do Cauã Barros na vitória do Flamengo sobre o Vasco por 1-0 e acabou com a polêmica. O árbitro, né, o de vídeo, o VAR, avisa: pisou na panturrilha sem a bola. Cartão vermelho está confirmado. É a trava da chuteira do Cauã Barros na panturrilha de Carrascal. Pisou na panturrilha, sem a bola. Então, a informação, o áudio do VAR acaba com o chororô vascaíno, tá? E aí o outro Cauã aqui comentando, né, torcedor, fim de papo. E aí os torcedores, a real é que muita gente não se coloca no lugar da vítima, se coloca no lugar do infrator. O problema da arbitragem não é só o juiz, é a forma como o torcedor olha o lance. Para muitos, o juiz só acerta quando a decisão não é contra o próprio time. Quando é a favor, é critério. Quando é contra, é roubo. Aí eu pergunto, você quer critério ou não quer? Ou você só quer critério quando não é contra o seu time? Cara, até entendo o seu comentário, tá? Mirelle Bianca, tá? Entendo o seu comentário. Ela é rubro-negra, só que é justamente o que eles usam contra a gente, para falar que a gente também nunca assume. Quando eu canso de falar aqui que determinada jogada não foi pênalti. Não foi pênalti. Ou são muitos jogos que às vezes o Flamengo até é prejudicado e que eu prefiro nem ficar reclamando, tá? Então, muita gente não se coloca, né, no lugar. Agora, por exemplo, aquela entrada do Pulgar na Libertadores. Tem que ver o que é aplicado normalmente, né? Aquilo ali, fora da jogada e tudo mais, e da forma que foi, com a intensidade que foi, muita gente já alegou que poderia ser cartão vermelho. Na minha concepção, eles estão usando isso, inclusive, para falar, tá vendo aí? Contra o Flamengo é vermelho. A favor, quando o Flamengo faz aquilo ali, é amarelo, como foi na final da Libertadores. São critérios diferentes, né? Libertadores, brasileiro, eles aplicam critérios completamente diferentes. Agora, foi uma entrada forte? Foi, mas teve entrada forte também do Palmeiras no Flamengo antes. Então ele estava mantendo o critério na partida. Isso precisa também... Eu entendo o seu comentário, e você é flamenguista, achei bacana, mas precisa ser comentado também que tem que se avaliar o critério que está sendo efetuado naquela partida também. Isso é importante. Se naquela partida, já em outro lance semelhante, não foi dado aquilo ali, é simples, tá? E aí o resto é choro, tá? Marcão Guimarães, sinceramente não entendo a pessoa achar que não foi falta para vermelho. Um pisão na panturrilha, o jogador de costas, exatamente. Né? O jogador muda até a passada para acertar o adversário na frente do juiz. Exatamente isso, tá? Intenção, o Yang Mak, intenção claríssima de lesionar o Carrascal, porque sabe que será um dos principais jogadores do Flamengo nesse ano. E ainda tem clubista questionando. É isso aí, tá? Todos viram, mas alguns não aceitam, tá? Então, eu sinceramente entendo, clubismo faz parte, mas, né, a gente sabe que
não tem muita defesa. Ó, ingressos para Fluminense e Flamengo, né, Flu-Fla, né, seguem à venda. Então, o jogo às 18 horas desse domingo. E ainda há ingressos disponíveis em todos os setores. Parte dos bilhetes do setor norte já foram comercializados, mas o espaço mais querido da nação segue com entradas à venda. Então, tipo, o espaço da torcida do Flamengo segue com entradas à venda. Então, galera, vamos lá, né? Ainda tem aí 100 inteira, meia 50. Sei que o Carioca, a galera não fica muito motivada, mas vamos lá, vamos lotar, vamos apoiar o Mengão, que é muito importante. Olha só, trazer aqui para vocês um negócio aqui muito bacana, cara, que eu vi aqui, que eu achei muito legal, né? Achei interessantíssimo isso. O Flamengo fez um post, está sendo elogiado pelos torcedores rivais. Muito bacana, olha só. Do Fluminense, eu tenho que assumir que o Aqui, ó, Flamengo agora... o Carlos Daniel. Mesmo sendo torcedor do Fluminense, eu tenho que assumir que o Flamengo agora deu aula. Essa arte que eles publicaram nas suas redes sociais foi sensacional. Uma arte anunciando o próximo jogo do Fluminense contra o Flamengo no Campeonato Carioca no Maracanã. E a arte, ela tem um simbolismo muito grande dentro do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Olha aí, ó. O que você está vendo aqui não são dois clubes do mesmo estado se enfrentando. É o maior clássico do Brasil. Quem fala isso? Torcedores do Fluminense. Aí os torcedores do Vasco vão chorar, hein? Vai ter torcedores rivais. Muito foda. O maior clássico do Brasil e o mais reconhecido fora do Brasil. É isso aí. Fla-Flu. O torcedor do Fluminense escreveu: vocês fizeram eu curtir uma postagem do Flamengo mesmo? E sim, essa imagem merece muito a sua curtida. Porque, de fato, sensacional. a rivalidade... Os comentários, inclusive, estão, assim, fantásticos. E, cara, eu quero falar o seguinte. A torcida do Flamengo e do Fluminense sempre entraram juntas no Bellini. E sempre foi o maior... Nunca teve muita briga entre Flamengo. Tinha, óbvio, mas nunca foi, assim, um clássico violento. E são as duas torcidas... que sabem que tem um clássico, o maior clássico do mundo, né? Então, cara, muita gente repostando, eu tô até jogando aqui nos meus stories porque ficou fantástico. Pessoal, todo mundo comentando, arte mais linda dos últimos tempos, amei, né? O Flamengo colocou mais um clássico, queremos a vitória. Mas, pô, muito bacana a gente ver, olha aí, o torcedor na janela ali e o outro torcedor do Fluminense ali também na janela. Ficou muito maneiro, ficou muito maneiro. Eu acho que tem certas coisas, inclusive os tricolores comentando e curtindo, e essa aí acertou muito o Flamengo. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!